A paz do Senhor Jesus a todos vocês que neste dia 14 do mês 5 de 2023, este mês de maio, em que estamos nesta segunda semana, neste dia 14, em que nos lembramos da morte, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. E nós temos então nesta noite o ato da Santa Ceia do Senhor. Aqueles que podem participar, nós damos graças a Deus. Então, que todos estejam preparados. Vamos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus Santo, Deus Sublime, nós te agradecemos com o nosso coração por todas estas tuas bênçãos de mais uma semana que tem se passado e este dia cheio da tua misericórdia, tua graça abundante em cada uma dessas vidas. Te agradecemos, Pai, por mais este dia precioso, da tua santa presença e também porque podamos estar reunidos em união e em comunhão para compartilhar a tua preciosa e santa palavra. E que, mais uma vez, esta palavra, que é viva e eficaz, possa edificar, possa confortar, fortalecer e chegar a cada um desses lares, aqueles que necessitam da cura, da libertação. O Senhor também aí estará presente, concedendo o desejo, o pedido, o propósito de cada um desses teus filhos. Que o Senhor é aquele que fortalece, é aquele que salva, é aquele que continua a estar na nossa vida, no nosso viver diário. Sem ti nada somos, nada podemos fazer. Por isso, Pai, capacita-nos para compreender a tua palavra, para proclamar a tua palavra. Aceita este nosso louvor, que o nosso louvor seja sempre agradável a ti. Pelo teu Espírito Santo em que nós habita, alegra-nos na tua presença. E nós te bendizemos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, mais uma vez, hoje a Santa Ceia do Senhor. Amém, Bianca. Deus abençoe, fique em paz, descanse. Então, temos como nosso tema, então, o nosso tema de hoje é vivendo na espiritualidade, porque tem alguns que vivem na carnalidade. Então, vamos viver na espiritualidade, da forma que agrada ao Senhor. O nosso texto está no livro de Lucas, capítulo 23 e versículo 34. Eu peço as nossas desculpas, porque eu sempre escrevo esse pequeno papel e a irmã Mieko, então, passa às demais irmãs, mas aí está escrito Lucas, capítulo 23, versículo 24. Não é 24, e sim capítulo 23 do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, e o versículo é 34, que é sobre a crucificação. E este versículo, um versículo bem conhecido de todos os cristãos, com certeza, que é uma frase de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E assim está escrito neste versículo. E dizia Jesus, e disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, a nossa curta e breve meditação é sobre essa frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que é de real importância para cada um de nós. Saber quando podemos utilizar esta frase. Que o Senhor perdoe aqueles que nos ofendem, assim como nós queremos que possamos ser perdoados pelo Senhor quando fazemos as nossas ofensas. Então, devemos também perdoar. Um dos nossos hinos da nossa harpa cristã, então temos como os nossos hinos o hino de número 198, que é Jesus, o bom amigo, e o 301, que é o nosso hino da Santa Ceia do Senhor,
que tem como título Vem Cear. Então vamos louvar o Senhor com Jesus, o bom amigo. 1, 2, 3. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém? Com graças a Deus. E ele tomou sobre si, como cantamos, como louvamos, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, mas acima de tudo, os nossos pecados, que nenhum de nós pode pagar nenhum pecado sequer. Mas ele pagou todos. E não existe maravilha maior do que essa de conceder-nos a salvação e a vida eterna junto do Pai, sem merecermos. Isto é uma prova do amor incondicional do nosso soberano Deus para com pecadores como eu. Amém. O segundo hino é um hino que temos sempre entoado, sempre louvado ao Senhor, é o hino da Santa Ceia do Senhor em muitas congregações, em muitas igrejas. Hino 301, Vem Cear. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná
que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Amém. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Amém? Então, graças ao nosso Deus, que ele então preparou uma ceia especial e, como está escrito, este louvor, lá no céu iremos cear em santa luz, na presença do nosso Deus, e isto é uma promessa do nosso Deus, e nós agradecemos a palavra santa que tem chegado até nós. Antes que eu possa me esquecer, mas então, hoje é dia 14, aqui neste lado do hemisfério, neste país, então, comemora-se o Dia das Mães. Pela manhã, então, entregou-se um vasinho de flores para cada mãe e também para as que não são mãe. A igreja entregou, então, um vaso de flores como uma pequena recordação. O nosso irmão Anderson e a irmã Keiko não podem estar conosco, mas acrescente esses nomes no livro das vossas anotações, das orações. Eles não podem estar, foram para uma outra cidade. E que o Senhor esteja trazendo de volta em paz ao lar a esses nossos irmãos em Cristo ali do sul deste país. O Senhor esteja abençoando. Também que o Senhor esteja restaurando a saúde da nossa irmã Nonaka, que ela possa estar regressando à casa do Senhor. Passou por uma cirurgia, um problema de saúde, mas devido à idade, 94 anos de idade, mas para o Senhor nada é impossível e se é da vontade do Senhor, poderemos estar no próximo domingo na casa do Senhor juntos. Assim, peço as vossas orações por esta senhora que vive sozinha, né? Os familiares não estão próximos, mas
o Senhor esteja abençoando essa nossa irmã em Cristo. Vamos ver então os pedidos de orações, das vossas orações com os nossos irmãos que estão aqui conosco, do nosso lado esquerdo. Não quer sair de novo, por que, Senhor Jesus? Amém. Ó Senhor Jesus. Não sai, mamãe, não sai, não sei por que não sai. Ô Jesus amado, tem compaixão de mim. Não, aí não é aí. Não sei se você pode tirar de novo. Um momento, por favor. Uhum. Não. Não. Então, Bem, então vamos aos pedidos de orações. A nossa irmã Luzinete, por gentileza. Amém. Paz do Senhor. Põe bem alto. Sim. Amém, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, a irmã Luzinete foi até São Paulo, retornou até Florianópolis novamente, está em casa junto com os filhos, com o esposo, e pede oração. Então, agradece ao Senhor por esta viagem tranquila e em paz. Amém. E pede oração em favor dos familiares que estão ali e dos familiares que estão em São Paulo, e um propósito que ela tem de no coração, juntamente com o esposo, que o Senhor possa realizar este desejo do coração deste casal. E também ela pede as vossas orações em favor do Brasil, dos dirigentes desta nação, que o Senhor esteja abençoando. A nossa irmã Simone Uemura, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Feliz Dia das Mães. Amém. Deus abençoe todos vocês. Queria agradecer a Deus por tudo. Queria pedir oração para o Noah, que está no terceiro dia com febre. E a preocupação não é só a febre, como ele tem convulsão. Então, tem que ficar de olho o tempo inteiro, né? Então, é preocupante. Mas, se Deus quiser, logo, logo ele está bem. E quero pedir oração também para o Caô, o serviço dele, e agradecer a Deus por tudo. Amém. Então, que o Senhor esteja... Amém. Muito grato. Então, que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Simone, juntamente com o Kaoro, seu esposo, a Sofia e o Noah, que está com febre. Mas confiamos que o Senhor é todo poderoso para restaurar, renovar e restabelecer a saúde deste jovenzinho. E o Senhor é com esta família. Assim como o nosso irmão Valdecir, que o Senhor esteja abençoando também, que passa por algumas dificuldades de saúde, mas que o Senhor tem sempre um propósito em todas estas coisas. Nós não entendemos, mas o Senhor esteja abençoando também o nosso irmão Valdecir e sua esposa e demais irmãos ali da igreja do pastor Kuso, ao sul do Japão. Bianca está conosco. Então, sim, Oi. O seu pedido de oração, por favor. pela minha mãe, para que ela esteja em paz, né?
Amém. Então, eu estou muito revoltada na minha vida. Que o Senhor dê paz àquele coração. Que é pela saúde dela e pela espírito. Paz espiritual, muito importante. Amém. Muito grato, irmã Bianca. Feliz Dia das Mães para todo mundo. A vocês Amém. também. A você. Não é mãe, mas que o Senhor esteja abençoando. Então, a nossa irmã pede oração em favor. A irmã Bianca, ali de Portugal, pede as vossas orações em favor da mãe dela, que aí está aí no Brasil, e que o Senhor conforte, o Senhor dê momentos de alegria para aquele coração, dê uma renovada espiritual, que o Senhor também continue dando saúde e forças para a Bianca, que tem se esforçado muito, e que o Senhor, com certeza, recompensará fielmente a cada um desses irmãos. O nosso irmão Nishimura, não, ele pode ser que ele está nos ouvindo, eu não tenho certeza, mas a nossa irmã Maria, desculpa, que o Senhor esteja abençoando eles ali em Tóquio, guardando, protegendo, e espero solucionar então esta dificuldade até em tempo oportuno. Porque não está podendo, é isso? Então, não sai. Só Deixa se eu ver se ver eu se consigo acrescenta mandar. eles aí. Enquanto Se eu isso, um consigo. momento, eu vou ver se eu... Oi. Ai, ai, ai. Pode chamar, é porque já está chamando. Não, aí você. A Luli não, eu vou perguntar se. Eu vou ver se o Melvin sai. Não, o Melvin não sai. Só se ele sair. Ok. Ah, o Melvin está aí? Alô? Alô, Melvin? Melvin? Tá ouvindo? Deixa eu chamar. Alô. Ô, Oi. Pai do Senhor, não sei o que aconteceu de novo. Tá dando... Isso, é. Isso, é. Então, tá bem. Irmão Melvin, tem algum pedido de oração? Você estava escutando? O culto. Ah, Ah, mas você está em casa, então? Isso, então tá bem. Tem algum pedido de oração? Ah, amém. Desse amém. país. É isso. Muito grato, irmão Melvin. Então, Luri. Lu. não atendeu. Então, o irmão Melvin agradece ao Senhor por todos os benefícios e as bênçãos que ele tem Deixa eu feito, tomar teca. mas também Depois. ele agradece Uhum. ao Senhor, porque com certeza o Senhor vai no tempo oportuno restaurar, então, o avô da sua esposa, nossa irmã Renata, e que o Senhor esteja abençoando. O nosso irmão Nishimura, por gentileza. Nishimura, Kyodai, onegaishimasu. Ai, bom dia, boa noite para todos. Ô, Bom dia, benção boa de noite Deus. a A paz do todos. Senhor. Continua se orando pelo vizinho, Uhum. Matsu Taki-san, que vai ser operado do coração, né? Ah, sim. Uhum. 3 veias do coração. Amém. Então, eu entreguei a Bíblia, ele agradeceu outro dia, eu encontrei na casa, né? Ele mora em frente da minha casa. Eu encontrei, ele estava assim, alegre, parece que está mais calmo, muito mais calmo. Amém. Amém, graças a Deus. Ele estava saindo, entrando, tá muito impaciente, mas esses dias eu não vejo ele. Ô, benção de Deus. Que ele possa ler a palavra, isso. Amém. Que está orando por eles. Muito grato, então. Ai. Nishimura Kyodai. こんばんは。こんばんは。私も仕事の方が、今年いっぱい
契約が12月までということで、だから健康に留意して、無事に半年間持ちこたえられるように導いてくださいということです。Deu para entender, Mie? O contrato do serviço dele é até o fim do ano, não é isso? Falta meio ano, mas que esse meio ano que Deus proteja a saúde dele, né? Amém. Isso. Muito grato. Trabalho. E Muito. quer se aposentar. Que Deus fique com ele. Amém. Guardando Até o fim do ano, então. Amém. até o fim do ano. Deus abençoe, irmã Maria. Muito grato. Pode ficar no ar aí, que eu vou pôr o celular aqui em outro lugar, mas... Irmã Mieko, então, vai mostrar a flor, já está aparecendo ali? Eu só tenho que agradecer, né? Continuar a oração entre nós, né? E para a nossa família. Hoje é o dia especial, feliz Dia das Mães para todas. Amém. Titias, avós, mamães, Amém, Jesus. maioridade. Amém. Deus Amém. abençoe. Presente para você no virtual, desculpe. Então, vamos orar. Amém. Senhor Jesus, ó Deus e Pai maravilhoso, diante de Ti estamos, diante da Tua grandeza, da Tua santidade. É, Senhor. Nada somos, nada podemos fazer, e nós recorremos a Ti, ó Deus Santo. É, Tu és um Deus sempre presente, que não falha, não falta. As Tuas promessas se cumprem em cada uma destas vidas, e nós Te agradecemos, ó Pai amado. Que o Senhor esteja atendendo a cada um desses pedidos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nossa. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas famílias que aqui estão neste momento, aquelas que podem estar vendo através deste vídeo. Que o Senhor esteja abundantemente concedendo o desejo de cada um desses corações. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai amoroso. Nós sabemos que esses Teus filhos, com o coração agradecido, têm buscado a Tua presença e o Senhor tem ouvido e tem respondido. Continua a restaurar, a restabelecer, a dar vida e vida e abundância. Aqueles que não estão conosco nesse momento, como o nosso irmão Anderson, nossa irmã Keiko, esses que estão conosco, ao nosso irmão Melvin, a sua esposa Renata, sua filha Débora, continua abençoando, aos familiares do nosso irmão Melvin, aos familiares da nossa irmã Renata, continua a restaurar, a restabelecer, a dar saúde e forças, a dar alegria de estar na tua casa. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Bianca, pelos familiares da nossa irmã Bianca, pelo seu local de trabalho ali em Portugal, que o Senhor esteja abençoando esta jovem em todos os seus passos, fortalecendo, dando saúde e forças, também dando esta alegria que vem do teu Espírito Santo, assim como a sua mãe, que passa por dificuldades também, que o Senhor esteja restaurando espiritualmente, abençoando aquele coração, para que possa compreender o desejo que tu tens para aquela vida ali onde ela estiver. Continua com ela, porque sabemos que o Senhor estará com ela sempre. No nome de Cristo Jesus, com todos os familiares da nossa irmã Bianca, a irmã Luzinete, ao seu esposo, irmão Alexandre, aos nossos irmãos em Cristo, seus filhos, aos nossos irmãos em Cristo, ali em São Paulo, os familiares da irmã Luzinete. Concede o desejo e o intento desse coração, ó Pai grandioso, para ser bênçãos em tuas santas mãos, no nome de Cristo Jesus. Ó Deus amado, nós te pedimos em favor também do Júlio Kauromura, daqueles que ali estão, Senhor, junto dele, que o Senhor esteja abençoando por misericórdia, porque não merecemos, sabemos que tu és Deus misericordioso e de abundante graça, no nome de Cristo Jesus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, demais esta semana que tem se passado, e que possamos participar, Senhor, com alegria, reconhecendo o sacrifício de Cristo Jesus, a morte e a ressurreição do teu Filho amado, e nós nos lembrando, Senhor meu Deus, desta morte, deste teu Filho inocente naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor, para nos redimir, para nos dar a vida eterna, e não há outro nome. Nós participamos nesta noite, no nome de Cristo Jesus. A cada um destas mães
que neste momento aqui estão, aquelas que não são mãe também, aquelas que nos veem, que nos assistem. Abençoa cada uma delas, Senhor meu Deus, este privilégio e esta alegria de poder gerar um filho, de poder ser mãe. Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos a cada uma delas, aquelas que estão nos vendo, aquelas que nos estão nos ouvindo. Visita cada lar, cada família. A todos esses pedidos aqui neste momento, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Então, vamos nesta noite, então, nos lembrando da Santa Ceia do Senhor, porque estamos no segundo domingo do mês de maio e vamos aqui ao nosso texto para que possamos ter o tempo necessário e suficiente para fazermos a nossa Santa Ceia do Senhor. Então, voltando então ao nosso texto, que está no livro de Lucas, capítulo 23 e versículo 34, onde tem esta frase que Cristo Jesus proclamou na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então sabemos que neste capítulo, não somente no versículo, o escritor Lucas, que não era apóstolo, nos informa tudo sobre o sofrimento, a morte e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Então, é o capítulo inteiro, apenas tiramos um versículo para nos direcionar. Então, o sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi muito intenso. Ele teve grande agonia física e agonia emocional. O Senhor é tão bom que ele não avisa, ele não determina um dia e todos nós já sabemos o último dia da nossa vida aqui. Porque se soubéssemos, nós íamos morrer uma semana antes. Se fosse aflito como eu, ia morrer uma semana antes de tanta aflição. Então, o Senhor Jesus já sabia, então ele teve uma agonia física, porque ele era homem. Ele esvaziou-se da sua divindade. Então, ele sentiu aquilo que nós sentimos. E também sentiu, então, uma grande agonia emocional. Temos que ler o capítulo e nós sabemos que Cristo sofreu desde que foi preso. O seu sofrimento aumentou cada vez mais até que chegasse, então, à morte na cruz. Os instintos naturais do homem normal, nessa situação enfrentada pelo Senhor Jesus, ou seja, alguém que vai ser crucificado, que vai ser morto de uma forma tão cruel e dolorosa, o instinto natural de uma pessoa bloquearia todo o seu raciocínio. A pessoa fica ela não consegue raciocinar com nada, ela só pensa em que o instinto natural, o instinto de um homem normal, não de anormal, mas de um homem normal, seria lutar para não ser crucificado, não é? Ou então tentar fugir, para ver se livrava de alguma forma, né, dos seus algozes, daquele que queriam matá-lo. Mas com o Senhor Jesus foi diferente. Não é? Ele não tentou escapar, fugir de forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele entregou-se a si mesmo voluntariamente. Então, com o Senhor Jesus, foi diferente desse instinto de homem natural e normal que também ele tinha. Ele foi homem semelhante a nós. Não igual, semelhante. Ele foi, ao mesmo tempo, Deus. Ele não deixou de ser Deus porque veio à Terra, e nem deixou de ser homem porque voltou para o céu. Tá? Então, Jesus, ele entregou-se voluntariamente e sabendo que ia sofrer tão grande sofrimento e passar por tão grande sofrimento. Ele sabia tudo. E ele ainda pôde dizer na cruz, diante de tanto sofrimento que ele já tinha passado, ele disse então: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Será que eu falaria o mesmo ou eu falaria o quê? Então, muitas vezes a pessoa só pisa no meu calo, eu já quero falar um monte de coisa que não tem nada de ver, perdoa.
Então, quanto mais todo esse sofrimento que Cristo passou, imerecidamente, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, qual é o segredo para podermos dizer o mesmo que disse Jesus diante das aflições ou diante daqueles que querem nos destruir? Então, daquelas pessoas que sempre querem, de alguma forma ou de outra, puxar o nosso tapete, como nós dizemos. Então, as aflições vêm para todos, igualmente, independente se é cristão ou não cristão, se é de classe social elevada ou não, se é novo ou se é idoso. Então, as aflições vêm. E muitas vezes também encontramos pessoas que querem nos destruir de alguma forma, querem nos obstruir o nosso caminho. Isso existe? Sim, com certeza. Então, para vencermos esses momentos de agonia que muitas vezes passamos ou podemos passar se não passamos, de tristeza, de aflição, de medo, nós devemos ter uma profunda comunhão com o Pai, que é o que Cristo Jesus sempre teve, em oração constante, buscando ao Senhor e agradecendo ao Senhor em todas as situações. Então, isso era o quê? Era uma comunhão profunda com o Pai. Mesmo diante de intensa agonia que ele passou, o Senhor Jesus superou os seus instintos humanos. Ele se fez semelhante aos homens, então ele tinha instintos como nós humanos. E por que, então, diante dessa agonia, aconteceu isso por quê? Porque ele conseguiu, então, superar os instintos humanos, que seria de falar qualquer outra coisa, menos Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, isso aconteceu porque ele sempre teve esta profunda comunhão com Deus. E com esse exemplo do nosso Senhor Jesus, na cruz do Calvário, nós também devemos, então, se seguirmos ao Senhor Jesus, devemos também desenvolver uma profunda comunhão com Deus para que possamos superar os nossos instintos humanos e também de preservação da própria vida na hora da aflição. Ou seja, se acontece um terremoto, o que é que as pessoas fazem? Eles querem procurar um abrigo onde não vai cair nada em cima da cabeça dele. E por que isso? Porque ele quer preservar a própria vida. Isso é natural. Assim como uma pessoa que dirige um carro, ele vê alguma coisa, ele desvia, ou seja, ainda que ele não saiba o que vai acontecer, mas ele acha que fazendo aquele ato ele vai preservar a vida dele. Então, é sempre desta forma que nós devemos pensar que Jesus Cristo, então, não teve esse desejo de preservar a própria vida humana. Ele entregou-se voluntariamente. Ele já sabia que ia passar por aquilo e era necessário que ele passasse por aquilo. E ao dizer Pai, porque ele disse, Pai, perdoa-lhes. Então, Pai, o Senhor Jesus, com esta afirmativa Pai, ele estava nos mostrando que havia alguém mais poderoso ali e que os outros não viam. Ou seja, mas ele enxergava este Pai amoroso. Os outros não estavam vendo. Por isso que ele clamou o Pai. Porque ele sabia que o Senhor nosso Deus estava presente e poderia responder a qualquer pedido que ele fizesse, mas ele então fez esse pedido, Pai, perdoa-lhes. Então, essa profunda intimidade do Senhor Jesus com Deus se evidenciou na cruz. Então, tornou-se evidente quando ele disse Pai, ele se dirigiu a Deus como Pai. E o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Ele não estava vendo o Pai com os olhos humanos, assim como aqueles que estavam ao redor da cruz. Então, não atentando nós nas coisas que se veem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluias. Graças a Deus, porque o nosso Deus é eterno e nós não o vemos. Mas nós cremos
esta é a fé que ele nos deu para confiar, crer e confiar nele. Então, muitas vezes estamos focados, nós focamos nas nossas circunstâncias, né, naquilo que nós não conseguimos perceber e muitas vezes não percebemos o agir de Deus. Deus está agindo, mas eu estou focado naquilo, eu quero resolver aquela situação. Eu não espero Deus resolver a situação. Então, muitas vezes é isso. Ou seja, é o nosso desejo, é o nosso instinto de querer dar o bem-estar para os nossos filhos, o bem-estar para uma pessoa que está em agonia à beira da rua ou coisa semelhante. Então, nós focamos nessa circunstância e esquecemos, então, que Deus está agindo. E Ele está agindo. Se Ele permitiu algo de mal na nossa vida, nós temos que ver que é a ação poderosa do nosso Deus e que Ele tem sempre algo bom para nós, ainda que eu não entenda. Então, aqui neste versículo, o Senhor Jesus intercede pelos seus algozes. Algozes é aqueles que queriam matá-lo e que crucificaram ele. Então, diante de uma possível, então Jesus intercede por eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por quê? Porque poderia ter uma possível ira de Deus a se manifestar sobre eles. É só nos lembrar, então, o que aconteceu e está escrito no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 9 ao 11. Só para lembrar. É algo semelhante. Preste atenção. Disse mais o Senhor a Moisés. Êxodo 32, do 9 ao 11. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Então Moisés sentiu que deveria orar pelo povo que o Senhor queria destruir. Ele queria, com o seu furor, consumir aquele povo, mas Moisés então intercedeu pelo povo. E o Senhor nada fez pelo povo naquele momento, não destruiu absolutamente ninguém. Então ele estava falando pelo povo de Israel, não era pelo povo do Egito, não. Então, a pessoa que verdadeiramente ama a alguém, ela faz orações intercessórias, até pelo homem que lhe causa aflição e dor, até por uma pessoa que no seu local de trabalho é uma pedra de tropeço. Mas você tem que fazer o quê? Tem que orar. E eu e todos nós temos que orar por essa pessoa que muitas vezes querem me causar algum mal, alguma aflição, alguma dor, nos acrescentar algum problema. Vamos orar por ele, porque sabemos que o Senhor é justo. Então, essa é uma atitude que evidencia o verdadeiro amor pelo seu semelhante. Eu orar até por aqueles que querem me destruir de alguma forma. E também é impossível alguém orar, é impossível alguém odiar uma pessoa e orar por ela ao mesmo tempo. Se alguém tem um ódio por uma pessoa, ele não ora por ela. E se ele ora por ela, é porque ele a ama. Ele tem o amor de Deus derramado na vida. Então, o nosso perdão àqueles que nos causam aflição e dor, nosso perdão a essas pessoas que muitas vezes nos causam qualquer tipo de aflição ou qualquer tipo de dor, esse nosso perdão deve ser independente dos nossos sentimentos. Por quê? Porque esse perdão deve ser um ato em obediência e da nossa fé em Deus. Amém. É obediência a Deus. Porque de mim mesmo eu ia amaldiçoar a ele. Eu ia fazer igual o Balaão e Balaque. Mas nós não vivemos pelos nossos sentimentos. Nós devemos ter, então, para viver esta vida de
espiritualidade, nós devemos ter uma comunhão maior com Deus que sobreponha os meus instintos de querer retribuir este mal com o mal. Então, esse perdão deve ser um ato de obediência a Deus, a palavra de Deus e a fé em Deus. E isso, então, muda a imagem que nós temos da pessoa que nos machucou. Isso transforma, não vem de nós, é dom de Deus. Amém. Está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes sede, Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, esse amor incondicional de Deus para comigo, miserável pecador. Ele não ficou olhando, ele não ficou procurando se havia algo em mim, mas ele, com um amor incondicional, sem colocar nenhuma condição, ele nos perdoou através de Cristo Jesus. Então, para todos aqueles que têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, podem usufruir, então, deste perdão do Senhor, podem ter essa certeza de perdão. Então, o ressentimento e a mágoa, que muitas vezes ocorrem com o passar dos dias, dos meses, de pessoas que nos maltratam, esse ressentimento e essa mágoa são grandes empecilhos para uma profunda comunhão com Deus. A pessoa não tem uma profunda comunhão com Deus. Se ela vai fazer qualquer coisa que diz respeito a essa pessoa, ela já muda a sua face muda. Ou seja, o seu coração já muda. Por quê? Porque ela raciocina como se fosse o seu instinto. Entregando para o Senhor é de forma diferente. Essa pessoa ela não vê aquela pessoa como ela vê quando ela é uma pessoa que não confia na presença do Senhor. Então, como fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos desenvolver uma contínua e real comunhão com Deus e com os nossos irmãos, independente de denominação. Então, são irmãos em Cristo, devemos, então, procurar desenvolver uma contínua, que se renova e real, não superficial, mas verdadeira, comunhão acima de tudo, com Deus e com os nossos irmãos, para que na hora da aflição nós possamos vencer, pois são os momentos de aflição que revelam a nossa espiritualidade ou a nossa carnalidade. Ou no momento de bonança, simples, mas no momento de escassez, aí sim é que vem muitas vezes a nossa murmuração. Nós murmuramos e como se Deus não estivesse vendo. Isso é carnalidade. Ou quando alguém nos ofende, eu sempre dou o exemplo de quando alguém nos ofende no trânsito, eu vou lá e faço a mesma coisa que ele me fez. Pura carnalidade. Então eu não estou vivendo na espiritualidade. Se ele me ofendeu, quase que bateu no meu carro, eu falo, vai em paz, irmão. Porque se eu for atrás dele para brigar com ele, eu me igualei a ele, ou pior do que ele. Então isto é o que nós chamamos viver na carne ou carnalidade. A espiritualidade ficou bem aquém. Então, se mantivermos a nossa sincera comunhão com Deus, nós conseguiremos dizer, então, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Caso contrário, se eu não tiver comunhão com Deus, esta comunhão íntima com o Senhor ficará difícil. Ou praticamente impossível, porque de nós mesmos nós não temos nada que seja bom. Então, vamos participar da Santa Ceia nesse momento, sempre nos lembrando do nosso trecho bíblico de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Hoje eu vou... Amém. Então, vamos aqui ao versículo... versículo conhecido, eu já devia até saber de cor, sei de cor, mas vou ler.
Então, capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entregueis. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, é sempre bom lembrar. Jesus deu graças, partiu o pão e disse: Este pão é o meu corpo. E este é o meu corpo, que é dado por vós. É entregue àqueles que o crucificaram, em nosso lugar, em nosso favor. E fazei isto em memória de mim. Então, partimos o pão e participamos dele em união e em comunhão com os demais irmãos. E, de modo semelhante, ou seja, depois de haver dado graças, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. Então, havia uma aliança anterior e agora uma nova aliança entre Deus e os homens através de Cristo Jesus, através do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Assim, esta aliança está completa e ele pode interceder por nós, porque ele foi morto, mas está vivo. Amém. Então, esta nova aliança foi feita no sangue de Cristo. A nova aliança no meu sangue. E fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, fazemos nesta noite, participamos nesta noite do corpo e do cálice e fazemos em memória até que ele venha. E um outro mandamento é: anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, mais uma promessa de que ele vai voltar e ela se cumprirá. Nós cremos, esse dia e hora ninguém sabe, senão nem os anjos, mas somente o Pai. E, como Jesus disse, esse dia e essa hora, eles não estão, não compete. Ele disse: não vos compete saber estas coisas. Então, estamos fora de saber este dia, esta hora e este tempo. Por isso, nós participamos e nos lembrando da morte, do sacrifício e da morte de Cristo Jesus, da ressurreição e também da promessa de que Cristo voltará. Amém. Então vamos louvar ao Senhor com o hino de número 39. 39. Então, que diz: Alvo mais que a neve. Cantamos, louvamos com o primeiro estrofe. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Todos nós, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Então, temos o nosso pão e a irmã Mieko participa junto e os irmãos que neste momento podem participar, onde estiver, no lar, neste momento, ou vendo através deste vídeo, que o Senhor esteja
abençoando a cada um. Vamos orar então. Ó Deus Santo, nós temos neste momento a cada um desses teus filhos este pequeno pedaço de pão que para nós representa o corpo de Cristo Jesus, teu único e amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que entregou-se a si mesmo voluntariamente para ser crucificado, de morte tão cruel e dolorosa, padeceu em nosso lugar o preço do nosso pecado. A nossa dívida ele pagou. E agora podemos dizer, livre estou, porque o Senhor nos deu esta liberdade de sermos chamados filhos do Altíssimo. Te agradecemos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, mais uma vez, as nossas transgressões todas, as iniquidades desses teus filhos, ó Pai, que podem participar. Aqueles que não podem participar, que o Senhor também esteja abrindo os olhos espirituais para que possam participar da tua santa ceia, assim que for possível, no nome de Cristo Jesus. Amém. Participamos juntos, meus irmãos, e louvamos com o verso 2. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ó quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu serei. E de forma semelhante, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é uma nova aliança. E nós sabemos que esta aliança é perpétua. Não necessitamos de nenhuma nova aliança, pois o nosso sumo sacerdote vivo está para todo sempre, à destra do Pai, e por nós intercede. É o nosso advogado. Aleluias. Pai amado, participamos neste momento deste cálice, reconhecendo o sacrifício vivo de Cristo Jesus, o sangue inocente derramado naquela cruz em nosso lugar, em nosso favor. E assim, um inocente morrendo em favor de um tão grande pecador como eu, para nos conceder esta alegria de podermos participarmos da Santa Ceia do Senhor neste mundo presente e da Santa Ceia, ó Senhor, ao lado de Cristo Jesus, na nossa vida vindoura. No nome de Cristo Jesus, Pai amado, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Participamos juntos. Aleluia. Salvador Jesus, grande é o teu nome. Graças te damos, ó Pai amoroso. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o nosso terceiro estrofe. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Fala para ele. Olha lá, mano. Santana. Alô. Quer louvar ao Senhor? Amém. Então faz a bênção apostólica. Sim. Agora, Ó Senhor então, Jesus, ó Senhor. nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos e esses irmãos que estão iniciando um novo dia ali no Brasil. Que o Senhor esteja guardando, Senhor. protegendo, abençoando, concedendo um dia de vitória, assim como tem nos concedido esse dia de vitória. Até aqui nos abençoou o Senhor e aqueles que confiam no Senhor continuarão sendo abençoados. Guarda, protege e livra, Senhor meu Deus e Pai, no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Concede esta vitória tão esperada desses corações que buscam a Tua presença, sabendo que Tu és o nosso provedor. Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Aqueles que puderem permanecer conosco, vamos ouvir este louvor com o nosso irmão Melvin. Amém. Aqueles que têm que fazer algo, que Deus os abençoe. Irmão Melvin, vai louvar ao Senhor. Está escutando, irmã Maria? Amém. Por aqui perto, irmão. Amém. Ó Senhor. Amém. Aleluia. Sim. Oh. Amém. Amém, Jesus. Agradecido. Como Muito chama o louvor? A A bênção bênção. de quem que é? Amém, Amém. tá. Muito grato. Lindo, muito lindo. Amém. Amém. Então, eu vou encerrar aqui. Agradecida. Deus abençoe todos vocês e que possamos estar reunidos no próximo domingo, querendo Deus, no nome de Cristo Jesus. Ó Senhor. Amém, Senhor Jesus.